Boa noite para quem está assistindo de dia, bom dia, quem está assistindo à tarde, boa tarde, agora é boa noite para mim. Tudo bom? Bom pessoal, mais um vídeo para a gente reforçar os nossos estudos, beleza? Hoje, 11 de maio, estamos na reta final, mas é assim mesmo. Assim. Muito bem. Vamos lá, o que a gente vai ver? Você vai lá na sua página do EAD e vai procurar este aqui, teoria da produção. A gente viu, tá vendo os vídeos aqui? Vimos isso aqui. Vamos ver agora teoria da produção. Ok? Teoria da produção. Vai ser eu acredito que vai ser curto. E aconselho novamente que você leia o material. Você está por dentro do que eu vou falar aqui. Dá um norte, tá bom? Mas vamos lá, eu vou lendo e vou explicando como eu tenho feito nos outros vídeos. Só uma correção, está escrito aqui, ó, teoria da produção, na verdade é a teoria dos custos. Então, na parte 4, estudamos a teoria dos custos, ok? Que se preocupa com a relação da quantidade física de produtos e dos preços dos fatores de produção, envolvendo os preços dos insumos. Não foi isso que a gente viu? Quanto é que custa, custo fixo, custo variável, quantidade de produzida e o custo, a quantidade produzida, a receita, teoria dos custos. Na teoria da produção, ele estuda as relações tecnológicas, físicas, entre a quantidade produzida e a quantidade de insumos, certo? Ele não se preocupa com o preço, se preocupa com uma forma de produzir, certo? Basicamente isso. Então, produção é um processo pelo qual uma firma transforma os fatores de produção adquiridos em produtos ou serviços para venda no mercado. Assim, a firma é uma intermediária, compra insumos, inputs, fatores de produção, combina-os segundo um processo de produção escolhido e vende produtos, outputs no mercado. A gente tem usado nas aulas a hamburgueria, né? E eu estou com vontade. O que é que o burger faz? Ele compra pão e vende pão para você? Ele compra carne e vende carne? Compra verdura e vende verdura? Não. Ele compra insumo na sua indústria, a hamburgueria, transforma em um produto, um hambúrguer, e vende esse produto final. Então, como diz aqui, a firma é o intermediário, a hamburgueria é o intermediário. Ela pega o alface, o pão, queijo, a carne, molho especial, transforma em hambúrguer e vende para quem quiser. Então tem um exemplo aqui no diagrama, uma figura que mostra direitinho como é que esse processo de produção pode ser o mão de obra, capital físico, terras, matérias-primas, dependendo do fator de produção utilizado em maior quantidade relativamente aos demais. Isso é um termo técnico para mostrar isso aqui. Então, a gente utiliza mão de obra, capital físico, areia, terra, matérias-primas. Então, uma hamburgueria, a gente tem a pessoa que faz o hambúrguer, certo? Tem o capital físico. Geralmente capital é dinheiro, não. Eu estou falando aqui
as máquinas, o fogão, esqueci a chapéu, fazer chapa, sei lá, fazer hambúrguer, né? Coloca lá. A gente falei de fogão para fazer, tem as panelas, tem a frigideira e assim vai. A área, terra, o local da hamburgueria, matéria-prima, é como eu disse, carne, alface, queijo, etc. Então tem todo esse primeiro processo. Licença. E nós temos todos esses primeiros aqui que juntos nós utilizamos no processo de produção que forma o produto. Beleza? Olha como é legal aqui. A escolha do método ou processo de produção depende de sua eficiência. O conceito de eficiência pode ser enfocado do ponto de vista técnico ou tecnológico ou do ponto de vista econômico. O que é esse técnico e econômico? O técnico é um método. O método é tecnicamente eficiente ou tecnológico, eficiência técnica, quando comparado com outros métodos, utiliza menor quantidade de insumos para produzir uma quantidade equivalente do produto. Então, digamos que você tem uma chapa, acho que é chapa, desse tamanho, não sei se é, e você adquire um de maior em que você consegue produzir mais hambúrgueres. Você consegue, ou você investe numa chapa em que ele esquenta mais rápido. Então você está investindo em tecnologia para poder produzir mais hambúrgueres, certo? E existe a eficiência econômica, que está associada ao método de produção mais barato, isto é, os custos de produção são menores relativamente a outros métodos. No primeiro que eu falei, de eficiência tecnológica, não se preocupa se essa tecnologia investida é mais cara ou não. Se preocupe em analisar se há uma tecnologia que me faça produzir mais. Mas tem a outra, que é a eficiência econômica. Ele se preocupa em um método de produção em que eu gaste menos. E um dos desafios hoje de muitas empresas é fazer essa ligação. Você encontrar um método tecnológico para você produzir mais, mas que ele seja econômico. E aí é um desafio constante. Você tentar investir numa coisa tecnológica boa, barata sim, relativamente barata, e que traga uma produção para você, que traga retorno. Na teoria microeconômica, consideramos como dada ou determinada a eficiência tecnológica, que é uma questão mais pertinente à área da engenharia. E preocupamos-nos mais em analisar a questão de eficiência econômica, ou seja, na teoria da produção, ao analisarmos relações físicas entre insumos e produtos, estaremos assumindo implicitamente a existência de eficiência técnica. É isso. Isso está dizendo assim. Ó, a teoria microeconômica ele se preocupa com a eficiência econômica. A gente quer achar neste módulo, ou estudar, desculpa, um método de produção mais barato para ter uma produtividade maior, produzir melhor, mas seja mais barato, certo? Levando em consideração que a eficiência tecnológica já foi achada, já está perfeita. Ele só está dizendo isso. Considerando que a eficiência tecnológica está ok, perfeitinha, top, nós vamos procurar a eficiência econômica, tá bom?
Um empresário, ao decidir o que, como e quando produzir, com base nas respostas do mercado, qualquer pessoa, consumidor, variará a quantidade utilizada dos fatores, para com isso variar a quantidade produzida do produto. A função produção é a relação que mostra a quantidade física obtida do produto a partir da quantidade física utilizada dos fatores de produção em um determinado período do tempo. Vamos lá, ele às vezes complica esse texto. Função, produção. Função, o que é esse negócio de função? É só uma relação. Se a gente viu isso lá no ensino médio, função do primeiro grau, função do segundo grau. Para eu achar um determinado fim, um determinado valor, eu tenho que fazer uma multiplicação. 1 mais A, 1 mais X, lembra disso? Então isso é função, é uma relação. 5 é igual a 2 mais X. O que é X? 3. Só isso. Então ele está dizendo, produção, função produção. Produção é você ver a quantidade e o que você está utilizando. É a relação que mostra a quantidade física obtida do produto, ou seja, é o que você está fazendo de produtos a partir da quantidade física utilizada dos fatores de produção em um determinado período de tempo. O que é isso? Fatores de produção. Mão de obra, como a gente viu, capital físico, maquinário. Então, quanto de maquinário, quanto de mão de obra eu preciso para fazer uma quantidade X de produtos. Só isso, função produção. Tá? Vamos descer um pouquinho. A função produção, assim definida, admite que o empresário esteja utilizando a maneira mais eficiente de combinar os fatores, eficiência tecnológica, e, consequentemente, obter a maior quantidade produzida do produto. Ou seja, supomos que a questão da melhor tecnologia, como a gente falou lá atrás, de produção já esteja resolvida pela área de engenharia. É possível representar a função produção analogicamente da seguinte maneira: quantidade, ele depende de vários fatores, mão de obra, como eu disse, capital físico, terra, local. Já tem aqui explicando, vocês podem dar uma olhadinha, tá bom? Então, a quantidade que eu vou produzir de hambúrguer, vamos botar mais claro aqui, a quantidade de hambúrguer que eu vou produzir vai depender se eu tenho gente suficiente, se as minhas máquinas são boas, se eu tenho o suficiente, se as matérias-primas também eu tenho o suficiente para produzir. Então você quer produzir 1000 e você tem em casa para produzir só 200, você não vai conseguir 1000. Então você faz um cálculo para saber, não, para produzir 1000 eu preciso de tanto de mão de obra, preciso tanto de maquinário. É isso que é a função produção, tá bom? Bom, esse material que eu coloquei para vocês, para poder entender, a gente vai considerar só duas variáveis, que é a mão de obra e capital. Faltou N mão de obra e K de capital, tá bom? E por que eu vou falar igual a Auto Compadecido? Só sei que se é assim. Não importa agora. Vamos ver. Supõe-se que de todas as variáveis são expressas num fluxo de tempo, isto é, consideradas ao longo de um dado período de tempo, mensal, anual, etc. E supõe-se que também o nível tecnológico está determinado. Então, para efeito didático,
a gente limitou aqui para a gente entender em dois fatores de produção, como eu falei, mão de obra e capital. Esse capital, como eu falei, é o capital físico, maquinário, resumindo. Com licença. Pois bem, vamos estudar então, vou estudar nesse vídeo sobre esses fatores fixos e variáveis de produção, só que eu vou estudar esse curto prazo com vocês e longos prazos. Calma aí. Na teoria microeconômica, a questão do prazo está definida em termos da existência ou não de fatores fixos de produção, como vimos em teoria dos custos. Os fatores de produção fixos são aqueles que permanecem inalterados quando a produção varia, enquanto os fatores de produção variáveis se alteram com a variação da quantidade produzida. Como a gente botou aqui, são exemplos de fatores fixos: o capital físico e as instalações da empresa, e de fatores variáveis, mão de obra e as matérias-primas. Define-se curto prazo como o período no qual existe pelo menos um fator de produção fixo. Já a longo prazo, todos os fatores variam. Dessa forma, por exemplo, o curto prazo para uma metalúrgica é maior do que uma fábrica de biscoitos, dado que as alterações de equipamentos e instalações de uma metalúrgica demandam mais tempo que as de uma fábrica de biscoitos. Vamos explicar o que é que ele está dizendo aqui. Primeiro a gente falou sobre função produção. Lembrando, quanto eu preciso de, vamos falar só, de pessoas e de capital físico para produzir uma quantidade X de hambúrguer, certo? Beleza. Só que existem dois tipos de análise. Quando dos fatores de produção que eu falei aqui, um é fixo e o outro varia, ou eu tenho um fixo e várias variáveis, ou eu tenho outro tipo de análise, tudo varia. Como assim? Vamos lá. Na maioria das empresas, geralmente funciona da primeira análise, quando nós temos fatores fixos. Então, a terra ou local é fixo. Ele não muda com a produção. Muda a longo prazo. A curto prazo, ele não muda. Aquele prédio que a hamburgueria vai estar, não muda. Então, mas muda o que? Os outros fatores. Insumos, capital físico, aquele maquinário. Não, maquinário não. Porque você vai ter esse maquinário por um bom tempo. Aí matéria-prima, isso aí muda sempre. Então, é a primeira análise. E existe uma outra análise, que aí é para depois. A outra análise é que a produção aumenta, tudo aumenta. Existem situações em que tudo aumenta. Para eu produzir determinada coisa, eu vou ter que aumentar todos os meus fatores de produção. Certo? Então, em determinado período, um exemplo desse aí, para produzir um produto X, eu tenho que aumentar minha mão de obra, eu tenho que aumentar o espaço, tenho que comprar mais máquina. Existem situações, mas a gente vai agora analisar o de curto prazo, ou seja, um fator é fixo e tem outras variáveis. Análise de curto prazo. Suporemos, por simplificação, apenas dois fatores de produção, como a gente falou, mão de obra, N, e capital, sendo a mão de obra variável e o capital, equipamentos e instalações fixos.
Então a função produção fica quantidade depende de mão de obra e capital. Como K, capital, é supostamente fixo ou constante, então mesmo que eu aumente a produção, o capital físico vai ser a mesma coisa, certo? Então, se é fixo, não depende, então a gente vai considerar somente mão de obra. Ou seja, o nível do produto varia apenas em função de alterações na mão de obra a curto prazo. Tá bom? Vamos ver esses conceitos. Produto total, produtividade média, produtividade marginal. De novo, o marginal aqui. Produto total é a quantidade total produzida em determinado período de tempo. Representa quanto produz cada fator. Então, produto total, quantos hambúrgueres foi feito um mês, por exemplo. Produtividade média é a relação entre o nível do produto e a quantidade do fator de produção em determinado período de tempo. Representa a contribuição média de cada fator de produção. Então, fazendo aqui um resumo, a produtividade média da mão de obra é a produção total dividido pela quantidade de mão de obra. É muito interessante isso, é um indicador muito importante para as empresas. Eu utilizo até no meu trabalho. Digamos que em um determinado mês, onde eu trabalho, a gente faça, é o laboratório Vicente Lemos, a gente faça 10.000 exames e eu tenha 100 funcionários. Então, vamos botar aqui no Excel, para vocês entenderem. Excel, abra. Aqui. Então, eu tenho em número de exames 10.000 e eu tenho na empresa 100 funcionários. Aí eu acho a minha produtividade, tá lá aqui, ó, produtividade média, que é o número do meu produto total, como eu falo lá, dividido pelo mão de obra. Ou seja, em média, é como se cada funcionário participasse em 100 exames. Vou botar aqui. Produtividade média. Certo? Aí de repente, em um outro mês, eu faça, em outro período, outro mês não, eu chegue a fazer 9.500 e eu esteja com 105 funcionários. Não, eu vou continuar os mesmos 100 funcionários. Vou explicar por quê. Eu caio para 9.500 e tenho os mesmos 100 funcionários. Então, minha produtividade média é de 95. Então, eu tinha 100 por funcionário, agora só tenho 95. Aí, de repente, aí tem uma gestão que chega para a direção e diz: direção, eu quero contratar mais uma pessoa. Aí a direção, não. Vendo esse número, ele vai dizer: não, eu não posso contratar mais uma pessoa porque
a produtividade caiu. Ou seja, as pessoas poderiam estar produzindo 100, só estão produzindo 95. Para que eu preciso de mais uma pessoa, já que eu posso chegar até 100? Então é um cálculo muito importante que você pode utilizar na sua empresa, essa produtividade média. E pode também a produtividade média de capital. Vamos pegar um exemplo aqui. Um hambúrguer. Vou botar aqui número hambúrguer. Digamos que uma hamburgueria faz 2.500 número de hambúrgueres, 2.500 num espaço de um prédio com 200 metros quadrados. Exemplo. Então, minha produtividade média, no caso de capital, é de 2,5 por metro quadrado. Só para dar uma ideia aqui. Ou se você quiser, você pode colocar aqui a chapa, só para ficar mais claro, talvez. Aí de repente você chega no período e na verdade fez 2,100. Tem os mesmos 200 metros, então minha produtividade caiu para 10,5. Aí alguém sugere para você: Luiz, aumente o local, você precisa aumentar. Aí você olha para os números e vê: não, eu não preciso aumentar. O local que eu tenho, eu consigo fazer 2.500 e eu só estou fazendo 2.100. Então eu não preciso aumentar. Como esse conceito é legal, é bom para vocês utilizarem nas empresas de vocês. Produtividade marginal. Produtividade marginal do fator é a relação entre as variações do produto total e as variações da quantidade utilizada do fator, ou seja, é a variação do produto total quando ocorre uma variação do fator de produção. Vamos ver aqui, produtividade marginal de mão de obra, a variação do produto, acréscimo sobre o acréscimo de uma unidade de mão de obra. Acho que eu fiz aqui. Não, fiz não, mas vamos lá. Eu vou pegar esse exemplo do laboratório com 10.000 exames. Eu vou botar aqui esse exemplo, outro exemplo para vocês. Em determinado período eu fiz 10, número de funcionários eu fiz 100 e em outro período eu estava fazendo 10.200 exames. Vou botar 11.200 e estava com 101, vamos falar aqui, a variação de uma unidade. Aqui eu vou apagar. Pronto. Eu tive uma variação de 1.000 produtos, de 11.200 menos 10.000, 1.200. E eu tive uma variação de um funcionário, uma unidade. Então minha produtividade marginal foi dividida por 1.200. Nessa situação específica, eu tive esse funcionário fez participação, ou ele foi responsável, digamos assim, de um aumento de 1.200, certo?
E existem situações, por exemplo, aqui eu não aumentei o número de funcionários, fiz foi cair. Vou mostrar para vocês aqui. 1, -2, foi cair, negativo. E aqui eu tive uma variação zero. Como eu não posso dividir o numerador por zero, dá um erro. Porque não posso na matemática. Ou seja, a produtividade marginal desse exemplo aqui não existe. Foi ruim. Aqui nesse exemplo foi bom. Existe também a mesma coisa que é a produtividade marginal de capital. Então, é como se eu botar aqui, em vez de ser prédio, eu vou colocar chapa. Então, fiz 2.500. No outro período eu fiz 2.600. Eu tinha 10 chapas para fazer essa quantidade e eu fiz 11. Eu peguei mais uma chapa e consegui fazer 2.600. Minha variação foi de 100, aqui foi de 1. Então, minha produtividade marginal relacionada ao meu capital físico foi de 100. Certo? Vamos lá, vamos voltar. Produtividade marginal. O que ele quer dizer? Se eu contratar uma pessoa, eu vou conseguir produzir quanto a mais? Tem que observar isso. Olha para a sua empresa e se pergunte: se eu contratar mais uma pessoa, eu vou produzir mais do que a minha produção média? Se eu comprar mais uma máquina, eu vou poder produzir mais do que minha produção média? É isso que você precisa estar calculando. É isso que você consegue ver na sua empresa. Eu falei nesse instante sobre isso. Que aqui, depois vocês podem olhar com detalhe, existe um ponto em que a minha produção marginal ele está igual à minha média. Pronto, nesse momento que minha produção está ok. Foi o que eu falei agora. Digamos que se eu contratar mais uma pessoa, ele fica igual à minha média. Desculpa, está maior que minha média. Opa, perfeito. Eu consigo produzir mais. Ou igual ou maior. A minha média por pessoa é 100. E depois que eu contrato a pessoa, eu continuo produzindo 100 a mais, massa, eu consigo manter a média. Agora, se eu consigo produzir menos contratando, eu só fiz 50, opa, eu diminuo minha média. Isso é ruim. Olha aqui como diz. Observamos que no ponto máximo do produto total, nesse exemplo aqui, a produtividade marginal de mão de obra é igual a zero. Antes desse ponto, a produtividade marginal da mão de obra é positiva, ou seja, aumentos na absorção de mão de obra elevam o produto total. Após o ponto máximo do produto total, a produtividade é negativa. Acréscimos de mão de obra diminuirão o produto. Que é o seguinte, isso aqui tem a ver com a lei dos rendimentos decrescentes, a gente até falou em aulas passadas. Existe um ponto que você, toda vez que você está contratando uma pessoa, está aumentando a produção. Só que vai chegar um ponto que quando você contrata mais uma pessoa, ele vai caindo a produção média. Vai caindo.
isso remonta a um conceito que a gente falou no vídeo passado. Existe um ponto que o lucro vai caindo. Você vai colocando insumos, etc, e vai caindo. Não, ou aumentando a produção, aumentando a venda o lucro vai caindo. Existe também nessa parte da produção em que não vou contratar, vou colocar mais insumo para produzir e sua produtividade faz cair. Isso tem a ver com essa lei dos rendimentos decrescentes. Só repetindo o que eu falei no vídeo anterior. Você produzir mais, está produzindo muito mais, não necessariamente significa produtividade maior. Vamos ver aqui essa lei. Ao aumentar o fator variável, sendo dada a quantidade de um fator fixo, o produto marginal do fator variável cresce até certo ponto e a partir daí decresce até tornar-se negativa. Vamos ver aqui esse exemplo para entender. Consideremos a atividade agrícola tendo como fator fixo a área cultivada e como fator variável a mão de obra. Com o aumento da produção, no início ela cresce substancialmente porque há poucos trabalhadores para muita terra. Então, ele está falando aqui, eu dou um exemplo. Atividade agrícola. Ele tem a terra e o que varia é a quantidade de agricultores, mão de obra. Aumenta essa produção, então tem uma terra abundante, tem porque há poucos trabalhadores. Aumentando o número de trabalhadores e a área permanece, ele vai ficar crescendo a produção, né? Mais gente trabalhando na terra vai aumentando a produção. Só que vai chegar uma hora que quando você aí contrata mais, ele não cresce tanto a produção. Aí a média começa a cair, a produção marginal começa a diminuir, tem a ver com essa lei, certo? Então tenha cuidado, vá observando na sua empresa se você chegou num ponto em que a produtividade fez cair. Não precisa contratar mais pessoas, você só organiza o processo para poder ter uma produtividade melhor. As pessoas, a empresa estão sobrecarregadas, tem que contratar. Aí você contrata e o negócio não anda. Aí você contrata e o negócio não anda. Então, você está diminuindo sua produtividade. Às vezes você tem que mudar o processo para continuar a você talvez galgar uma melhor produção, tá? Acho que foi estar aqui, pronto, foi isso mesmo. Foi pouquinho, pessoal, pouquinho assim, né? Alguns minutos. A teoria da produção trabalha basicamente isso, se preocupa com a produção, não agora tratou de custo, certo? Então, pessoal, no próximo vídeo eu vou tratar de um assunto que é um pouquinho mais complicado, que é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar. Longo prazo, fatores variáveis, só que é de longo prazo, análise de longo prazo, é um pouquinho mais complicado. Depois nós vamos ver, vou mostrar aqui, caracterização dos mercados e preço e produção nos mercados, é bem legal, tá bom? Eu acredito que na quarta eu vou estar colocando no EAD os questionários para vocês responderem de cada tópico e
E esses questionários vão ser utilizados para as notas de vocês, tá bom? Eu acredito que é a melhor forma diante da situação que a gente está sofrendo agora e adaptação, etc. Tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!